Você já disse algo que não deveria ter dito. Não foi maldade, foi velocidade. Algo aconteceu, uma palavra, um silêncio, uma mensagem. E antes que você pudesse pensar, você já tinha respondido, já tinha reagido. E alguns segundos depois, quando a poeira baixou, você ficou olhando para o estrago e pensando, por que eu fiz isso? Isso não é fraqueza de caráter. Isso é o que acontece quando a emoção assume o volante antes que a razão chegue ao carro. E os estoicos, filósofos que foram testados em prisões, em guerras, em palácios e em exílios, identificaram esse problema com uma precisão cirúrgica há mais de 2000 anos. Hoje, eu vou te mostrar o que eles descobriram. E mais importante, como você vai usar isso ainda hoje. Se você já se arrependeu de uma reação impulsiva, deixa o like agora. Esse vídeo foi feito exatamente para você. E me diz nos comentários, eu reajo demais. Porque reconhecer isso já é o primeiro passo. Bloco 1. O problema. A velocidade da reação. História. O general que perdeu uma batalha por um segundo. Em 168 a.C., o general macedônio Perseu enfrentou Roma na Batalha de Pídina. Ele tinha um exército superior em número, tinha elefantes de guerra, tinha posição favorável e perdeu. Os historiadores debatem os detalhes até hoje, mas um padrão é claro. Perseu reagiu aos movimentos dos romanos em vez de executar seu próprio plano. Cada movimento inimigo gerava uma resposta imediata, e cada resposta imediata abria uma brecha. Os romanos não venceram pela força, venceram pela paciência. Enquanto Perseu reagia, o general romano Emílio Paulo decidia. Essa diferença entre reagir e decidir destruiu um reino. E ela destrói relacionamentos, oportunidades e reputações todos os dias, talvez a sua. O mecanismo do impulso. Aqui está o que acontece no seu cérebro quando você reage no impulso. Algo te provoca. Em menos de meio segundo, sua amígdala, a parte do cérebro responsável por identificar ameaças, dispara um alarme. O corpo libera adrenalina e cortisol. A visão estreita. O pensamento complexo fica prejudicado. E aí você fala. Você manda a mensagem, você toma a decisão. Mas quem tomou essa decisão não foi você, foi a sua amígdala. Foi o alarme de incêndio do seu sistema nervoso que não sabe diferenciar uma ameaça real de uma crítica no grupo da família. Epicteto dizia que o primeiro dever de quem quer se governar é identificar. Isso que está me perturbando é um fato ou é a minha interpretação de um fato? Quase sempre é a interpretação. A armadilha silenciosa. Sabe o que é mais assustador nesse padrão? Ele parece normal, parece honesto, parece até corajoso. Eu não engulo sapo, falo o que penso. Mas falar o que pensa no pico da emoção não é honestidade. É impulsividade disfarçada de autenticidade. A diferença é simples. Honestidade é o que você diria depois de pensar. Impulsividade é o que você diz antes. E o preço da impulsividade não vem na hora, ele vem depois, na forma de desculpas, de distância, de portas que fecham silenciosamente. Bloco 2. A solução. O espaço entre o estímulo e a resposta. A frase que mudou tudo. Viktor Frankl era psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Ele perdeu quase tudo, a família, a liberdade, a saúde. Mas dentro de uma cela, ele chegou a uma conclusão que os estoicos já conheciam séculos antes. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder e a nossa liberdade. Um homem que não controlava absolutamente nada do que acontecia ao seu redor, descobriu que ainda controlava uma coisa: o espaço entre o que acontecia e o que ele fazia com isso. Se ele conseguiu isso num campo de extermínio,
você consegue no seu dia. Mas como criar esse espaço na prática? Os estoicos não eram teoristas, eles eram práticos e deixaram ferramentas concretas. Ferramenta 1. A pausa intencional. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que antes de qualquer resposta importante, ele se perguntava: isso que estou prestes a fazer é digno de mim? Não é uma pausa de covardia, é uma pausa de arquitetura. Você está construindo a resposta, não sendo arrastado por ela. Na prática, quando sentir o impulso de reagir, conte até 5. Não 5 como criança esperando o castigo acabar. 5 como um atirador que ajusta a mira antes de apertar o gatilho. 5 segundos podem salvar uma relação. 5 segundos podem te poupar dias de arrependimento. Ferramenta 2. Questione a emoção, não a suprima. Sêneca ensinava que a emoção não é o problema. O que você faz com ela é. Quando a raiva aparecer, não tente apagá-la. Pergunte a ela: o que exatamente está me incomodando aqui? É o fato em si ou o que eu achei que o fato significa? Na maioria das vezes, você vai descobrir que o fato era neutro. O significado que você colou nele é que estava carregado. Um silêncio não é rejeição. Pode ser cansaço. Um atraso não é desrespeito. Pode ser caos. Uma crítica não é um ataque. Pode ser uma perspectiva. Ferramenta 3. Separe a pessoa do comportamento. Epicteto ensinava que as pessoas fazem o que fazem por conta da visão de mundo delas, não por conta de você. Quando alguém age de uma forma que te irrita, a pergunta estoica não é: como ela ousa fazer isso comigo? A pergunta certa é: o que essa pessoa deve estar vivendo ou acreditando para agir assim? Essa mudança de perspectiva não absolve ninguém, mas ela tira você do centro. E quando você sai do centro, a carga emocional diminui pela metade. A diferença que você começa a notar. Quando você começa a criar esse espaço consistentemente, algo estranho acontece. As situações não mudam. As pessoas continuam sendo as mesmas. O mundo continua imprevisível e às vezes injusto, mas você para de ser surpreendido por isso. E quando você para de ser surpreendido, você para de reagir. E quando você para de reagir, você começa a decidir. Isso é o que os estoicos chamavam de eudaimonia, não felicidade no sentido fácil, mas florescimento. O estado de quem vive alinhado com sua razão, mesmo quando o mundo pede o oposto. Pausa aqui por um segundo. Das 3 ferramentas que acabei de apresentar, qual você vai testar hoje? A pausa de 5 segundos, questionar a emoção ou tirar você do centro? Me fala nos comentários. Escreve o número 1, 2 ou 3. Isso leva 10 segundos e pode mudar o curso do seu dia. Bloco 3. O erro mais comum. Levar tudo para o lado pessoal. Você não é o centro do universo, e isso é uma boa notícia. Aqui vai algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te libertar se você deixar. A maioria das atitudes das pessoas ao seu redor não tem nada a ver com você. O chefe que respondeu grosso, a amiga que sumiu por 3 dias, o colega que não cumprimentou no corredor, o familiar que ficou em silêncio no jantar. Na sua cabeça: o que eu fiz? Ela está brava comigo. Ele me ignorou de propósito. Algo está errado. Na realidade delas, um problema no trabalho, uma briga em casa, uma dor de cabeça, um pensamento que não tem nada a ver com a sua existência. História. O estoico que foi exilado e agradeceu. Epicteto viveu boa parte da sua vida como escravo. Depois de ganhar a liberdade, virou filósofo e professor. E quando o imperador Domiciano exilou todos os filósofos de Roma, Epicteto não entrou em colapso. Ele simplesmente foi para Nicópolis, abriu uma escola e continuou ensinando, com mais alunos do que antes. Quando perguntado se o exílio não o havia destruído,
Ele disse algo que ressoa até hoje. Como pode me destruir aquilo que não está no meu poder evitar? Ele não levou o exílio para o lado pessoal. E não porque era insensível, mas porque havia treinado a mente para separar o que dependia dele do que não dependia. A pergunta que dissolve a ofensa. Na próxima vez que sentir que alguém está fazendo algo contra você, pare e pergunte: tenho evidências concretas de que isso é sobre mim ou estou interpretando? Quase sempre a resposta vai ser: estou interpretando. E quando você percebe que está interpretando, você tem uma escolha. Pode continuar construindo o caso contra alguém que nem sabe que está sendo julgado, ou pode soltar. Soltar não é se diminuir, é se libertar. Bloco 4. Quem se governa age assim. A marca de quem decidiu parar de reagir. Existe um tipo de pessoa que você já encontrou na vida. Pode ter sido um professor, um líder, um familiar mais velho. Alguém que, quando a situação ficava difícil, não explodia, não silenciava por medo, não desaparecia, simplesmente ficava presente, calmo, sem ser frio, firme, sem ser agressivo, ouvia antes de falar, falava com peso, porque raramente falava sem pensar. Você saía do contato com essa pessoa e pensava: quero ser assim. Essa pessoa não nasceu assim, ela treinou. E o treinamento não é misterioso. É exatamente o que você aprendeu aqui: criar o espaço, questionar a interpretação, tirar o ego do centro e escolher a resposta em vez de ser puxado pela reação. O que muda? Quando você começa, seus relacionamentos ficam mais seguros, porque as pessoas ao seu redor param de ter medo do que você vai fazer no próximo momento difícil. Suas decisões ficam mais sábias, porque elas passam pela razão antes de sair pela boca ou pelas mãos. Seu autorrespeito cresce, não porque você foi perfeito, mas porque você foi consciente. E tem uma coisa pequena que acontece que quase ninguém fala. Você para de se cansar tanto, porque quem reage a tudo gasta energia o dia inteiro. Quem decide quando agir, guarda energia para o que importa. A decisão de hoje: você não precisa mudar tudo amanhã. Você precisa de uma coisa, uma situação hoje em que você vai fazer diferente, em que você vai criar o espaço de 5 segundos, em que você vai perguntar antes de reagir. Uma situação. Hoje. É assim que começa. É assim que sempre começa. Os estoicos não prometiam uma vida sem dificuldades. Eles prometiam algo melhor, uma mente capaz de atravessar qualquer dificuldade sem se perder no processo. Parar de reagir e começar a decidir não é sobre se tornar frio ou calculista. É sobre se tornar livre. Livre de ser controlado por qualquer palavra mal colocada, por qualquer silêncio interpretado, por qualquer provocação que apareça no seu caminho. Essa liberdade é construída. 1 segundo de pausa de cada vez. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Leva 1 segundo e ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo conteúdo. E antes de fechar, me conta nos comentários uma situação recente em que você reagiu e depois se arrependeu. Pode ser curto, só escreve. Eu leio tudo. E às vezes o que você compartilha vira o próximo vídeo, porque outros estão vivendo a mesma coisa e precisam saber que não estão sozinhos. Até o próximo vídeo. E enquanto isso, cria o espaço.